Estamos de volta então para mais um episódio da nossa série na abertura siciliana, depois de quase uns 20 dias sem vídeo no canal, longa história. No vídeo anterior a gente falou do ataque Grand Prix, que vem da siciliana fechada, depois de cavalo C3 e F4, e hoje a gente vai ver também a siciliana fechada, mas tudo que pode acontecer, digamos assim, na siciliana fechada que não é o ataque Grand Prix, porque o branco tem outras opções que não F4, e as pretas têm outras maneiras de responder também. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, a siciliana fechada. Esse vai ser o nosso último vídeo antes da gente começar a falar de cavalo para F3, que é a siciliana aberta, que leva todas aquelas linhas extremamente populares, todas as sicilianas dragão e a Najdorf, por exemplo. E, pelo menos de acordo com o que eu tô planejando, não vai ser um vídeo tão longo assim. A gente vai ver algumas linhas e a gente vai ver algumas ideias que ajudam a ilustrar pelo que as brancas costumam jogar e pelo que as pretas costumam jogar nessa abertura. E aí você decide por si mesmo se é algo que se encaixa no seu estilo, se é algo que você acha que vale a pena estudar para acrescentar no seu repertório. Então vamos lá. A siciliana fechada, como a gente viu no vídeo anterior do ataque Grand Prix, aliás, ficou um ótimo vídeo aquele, modéstia à parte, eu recomendo você clicar no card aqui em cima se você não viu ainda. A siciliana fechada vem depois de E4, C5, cavalo para C3. E a ideia, como eu expliquei naquele vídeo anterior, é que as brancas costumam atrasar ou até nem nunca jogar o lance D4 abrindo no centro. Por outro lado, elas planejam manter o jogo mais fechado, criar uma situação de jogo mais estratégico do que tático e eventualmente tentar desenvolver alguma iniciativa na ala do rei, enquanto as pretas costumam tentar desenvolver alguma iniciativa na ala da dama. A gente vai ver esse tipo de tema aparecendo aqui também, assim como a gente viu no vídeo sobre o ataque Grand Prix, que foi esse anterior. Cavalo para C6 é o lance mais comum aqui, porque não tem nada mais natural para as pretas fazerem, então desenvolvendo um cavalo de maneira que ele controle o centro e atrás do peão de C, perfeitamente aceitável. E no vídeo anterior do Grand Prix a gente viu o lance F4 nessa posição, que é o ataque Grand Prix. Hoje a gente vai ver duas outras opções que as brancas têm, que são G3 ou bispo para B5. São outros dois lances que preservam o jogo na siciliana fechada, mas que não são o ataque Grand Prix. Vamos começar então vendo G3. Esse é o lance mais popular. As brancas estão tentando fazer o fianquete do bispo, claro. Depois de jogar G3, colocar o bispo em G2 e eventualmente criar aquela iniciativa na ala do rei, da qual eu estava falando mais cedo. E aqui a gente vai entrar num jogo que quase sempre dá numa coisa muito simétrica. As pretas também jogam G6 aqui. Bispo para G2, bispo G7. Um imitando o outro, D3 e D6. Agora as brancas jogam bispo para E3. E aqui vem aquela demonstração do tipo de plano do qual eu estava falando mais cedo. O lance mais comum e o melhor aqui para as peças pretas é esse torre para B8. Esse é o primeiro lance que não é muito natural ou óbvio, digamos assim, mas segue perfeitamente o plano que as pretas têm, que é atacar, criar uma iniciativa na ala da dama. A torre para B8 serve para preparar B5 e B4. E agora as brancas têm que terminar o desenvolvimento das peças delas e também começar a tentar criar alguma coisa na ala do rei para não ficar a partida inteira só defendendo sem contra-jogo. Então o branco joga bispo, dama para D2 aqui, preparando para jogar bispo H6 eventualmente, e aí tentar trocar o bispo por esse bispo de G7 aqui, que é uma peça boa para as pretas. No momento não dá, porque o cavalo ainda não foi desenvolvido, ele ainda está defendendo H6, mas essa é a ideia eventualmente. E o preto segue com o plano dele, jogando B5. Agora a gente precisa terminar o desenvolvimento. A gente joga cavalo de G para E2. E depois de B4 atacando o nosso cavalo, basicamente a gente tem que jogar esse lance que pode não ser muito atraente, mas a posição não fica tão pior assim para as peças brancas, que é voltar o cavalo para D1. Isso aqui, como eu falei, depois de as pretas jogarem cavalo para D4, dá pra gente parar e tentar analisar um pouquinho essa posição. A siciliana fechada, como eu expliquei no início, é uma tentativa das brancas de desviar das linhas principais, nas quais o jogo fica extremamente tático e afiado, e tentar jogar uma coisa mais calma e fechada. Só que em algumas linhas isso vem lá com as suas concessões, e é importante que você entenda isso. Essa posição aqui, visualmente e analisticamente, até comparando com a avaliação do computador, as pretas têm que ter no mínimo equalizado, senão pode até dizer que elas estão um pouco melhor, porque o preto já tem uma iniciativa formada aqui na ala da dama, tem uma peça avançada, beleza, ele não tem tanto desenvolvimento para se gabar, digamos assim, mas no final das contas são as peças pretas quem tem uma posição melhor aqui. Isso não é o fim do mundo, não é como se essa posição não fosse jogável. E assim, para a maioria dos níveis, na maioria das faixas de rating, o computador dizer que na abertura, no nono movimento,
as pretas têm menos 0,5 de vantagem, não significa muita coisa, não significa quase nada, na verdade. Mas eu tô dizendo isso porque eu quero que você entenda no que você tá se metendo, digamos assim, se você decidir jogar essa abertura. Ela envolve umas posições nas quais o branco não tem lá tanto espaço ou tanta iniciativa quanto em algumas outras da Siciliana aberta, por exemplo. Mas tudo bem, vamos ver como a linha continua a partir daqui. O branco vai agora fazer o roque, ele precisa continuar desenvolvendo para tentar formular alguma coisa na ala do rei e aí equilibrar a situação. E aqui tem dois lances que a gente vai ver para as peças pretas, ambos envolvem mover o peão de E. As pretas podem jogar E6 ou E5 aqui, são duas opções bem populares. Vamos começar por E5 então. A ideia desse lance é ganhar mais espaço no centro e fortificar ainda mais esse cavalo. Agora o branco não vai jamais querer tomar essa peça e ajudar o preto a consolidar uma cadeia de peões no centro extremamente forte. Mas o branco tem outras maneiras de, digamos assim, trabalhar em torno desse cavalo e aí no futuro tentar forçar ele a sair daí de um jeito mais sofisticado, digamos assim. O primeiro passo aqui, como a gente vai ver na linha na qual as pretas jogam E6, independente de se elas jogam E6 ou E5, essa manobra é bem comum, que é jogando o cavalo para C1. Eventualmente, esse cavalo costuma vir parar em B3, onde ele suporta o avanço D4, que também vai ser suportado pelo fato de que, eventualmente, a gente quer jogar C3, expulsar esse cavalo daqui, e depois de BC3 jogar BC3, e a gente vai ter um peão aqui em C3 defendendo, preparando para a gente conseguir avançar com D4 e talvez quebrar no centro também. Essa é a ideia do lance cavalo para C1, pode parecer meio estranho, mas é o lance mais comum aqui no nível alto. Agora, as pretas também precisam desenvolver, elas jogam cavalo para E7. E aqui a gente segue com o plano que eu falei, C3, atacando o cavalo, BC3, BC3, e o cavalo volta para E6 nessa posição. E aqui vem a principal diferença entre E6 e E5. Nessa posição aqui, depois de roque, se as pretas jogam E6, quase a mesma coisa vai acontecer. Vai ter esse cavalo C1, depois C3, BC3, BC3, só que o cavalo de D4, depois dessa situação na qual ele tem que mover, ele não vai ter o quadrado de E6. Porque vai ter um peão aqui e o cavalo de D4 vai voltar para C6. E aí que mora a diferença. Se você joga E5, o quadrado de E6 fica livre para que depois dessa manobra inteira o cavalo possa voltar para E6, como aconteceu nessa linha. E aqui ele vai defender F4, que é um quadrado extremamente importante. F4, jogar F4 para as brancas é a maneira delas começarem a ganhar um pouco mais de espaço na ala do rei e desenvolver aquela iniciativa da qual a gente estava falando mais cedo. Ter esse cavalo aí pode ser bastante útil, então é uma opção a se considerar se você estiver procurando maneiras de neutralizar isso aqui de pretas. Agora que o cavalo foi desenvolvido, a gente tem a possibilidade de acessar H6. E a gente pode jogar bispo para H6 e trocar essa peça, e é isso que a gente vai fazer. Então a gente joga bispo para H6 aqui. Uma ressalva importante sobre essa posição é que no nível mais alto, o lance mais comum é bispo para H6, só que tem um outro lance que eu acho que é melhor, mas que nunca foi jogado no nível alto. Isso talvez diga um pouco sobre o fato dele ser difícil de encontrar e até um tanto contra-intuitivo, mas que eu continuo achando que é a melhor maneira de lidar com essa linha, na qual as pretas jogam E5 e depois voltam o cavalo para E6, que é voltar o cavalo de C1, em vez de jogar bispo para E6, voltar o cavalo de C1 para E2 e aí ajudar a defender F4 mais uma vez. O computador concorda comigo nisso, que esse é um lance melhor, mas é tão contra-intuitivo depois de ter jogado o cavalo para C1, voltar o cavalo para E2, que, como eu falei, esse lance nunca foi jogado. Isso é talvez até mais um motivo para você considerar essa linha jogando E5 e voltando o cavalo para E6 de pretas, porque é bem difícil que o branco ache esse que é o melhor lance, que é voltar o cavalo para E2. É mais provável que eles joguem depois de cavalo para E6, bispo H6, seguindo um plano que é muito mais intuitivo. Só que a gente vai ver como, se você souber a linha certa aqui, você consegue uma posição até que consideravelmente melhor logo na abertura de pretas, o que é bem raro. E essa linha que eu vou te mostrar agora, você tem que tomar em H6. Pode parecer tipo mega contra-intuitivo atrair, convidar a dama a entrar na posição na ala do rei. Só que essa dama, depois de tomar em H6, não tem alvos, ela não tem nenhum ponto fraco para atacar na ala do rei. Então não tem problema a gente fazer isso. Pelo contrário, vai ser a gente quem vai começar uma iniciativa na ala do rei também, jogando o lance F5. E
Aqui deu uma partida que eu vou deixar o PGN dela na descrição, a gente vai parar nesse ponto, mas nessa partida as pretas ganharam de modo até que bem convincente. Também é importante dizer que o preto tinha um pouco menos de 200 pontos de rating a mais do que o branco nessa partida, então tem esse fator a ser considerado, não era uma partida perfeitamente balanceada, mas eu continuo achando que foi uma partida bem educativa, uma maneira de você ter uma ideia de como se faz para as pretas converterem a vantagem que elas têm aqui nessa posição. Mas a moral da história aqui é que o preto conseguiu desenvolver alguma coisa na ala da dama, ele tem essa torre nessa coluna aberta e tem esse espaço garantido pelo peão de C5, e agora ele também está jogando na ala do rei, tá jogando dos dois lados do tabuleiro, e o branco tá meio que sem ter o que fazer, sem ter uma maneira de criar contra-jogo, de ganhar espaço, de criar problemas. Vamos voltar um pouco então e ver o que acontece quando as pretas jogam E6, e é aquela diferença da qual eu falei, uma linha na qual o cavalo vai acabar voltando para C6. Então depois de roque aqui, E6 vai acontecer a mesma coisa, cavalo C1, cavalo E7, C3 atacando o cavalo, BC3, BC3, e agora a diferença é que o cavalo não tem como voltar para E6, ele volta para C6 nessa posição. Aqui sim, o melhor lance é jogar bispo para H6, porque como não tem cavalo aqui defendendo F4, você não precisa voltar o seu cavalo para E2 para defender F4. Então, essa é uma linha bem mais intuitiva. O branco, se ele tem alguma ideia da teoria na siciliana fechada, ele joga de modo mais fácil. Então, eu volto a recomendar E5 em vez de E6 naquela posição. Não vejo por que não jogar uma linha que te dá mais chances do seu oponente não encontrar o melhor lance. Mas ok, então, bispo para H6 nessa linha sim é a melhor continuação, só que agora aquela mesma ideia envolvendo tomar e depois de dama tomar H6 jogar F5 não funciona tão bem, porque você não tem um cavalo em E6 ajudando a defender a posição. E você também não tem um peão em E5 defendendo contra essa ideia de F4. Então aqui a abordagem é um pouco diferente. A melhor coisa que você tem a fazer é o roque para poder defender o bispo com o rei. Depois de bispo G7, rei G7 é o que a gente vai jogar. Cavalo E3 agora melhorando essa peça, trazendo ela de volta para o jogo um pouco. E aqui as pretas, o lance mais comum é jogar E5. E assim, é mais um motivo pelo qual eu acho que faz mais sentido jogar E5 de uma vez. Porque se você tivesse jogado E5 lá atrás, logo de primeira, dava para voltar o cavalo para E6 em vez de C6, o que era melhor. E você evita de perder esse tempo jogando E5 em dois lances, passo a passo. Você poderia ter jogado de uma vez. Mas agora o branco vai executar uma manobra aqui que é bem comum e meio que depende do que as pretas vão fazer. Como eu falei lá no início, quando esse cavalo veio parar em C1, a principal ideia dele é movimentar para B3 e defender D4. Só que esse lance E5 meio que previne isso, porque, poxa, o preto tem dois peões e um cavalo defendendo D4. Então é meio tonto jogar a favor de um plano que está tão bem prevenido. Então esse cavalo para B3 aqui não vai ser a melhor ideia, porque a gente vai ter dificuldade de jogar D4 de qualquer jeito, pelo fato de o preto ter defendido esse quadrado tão bem. É por isso que a gente, nessa linha, volta o cavalo para E2. Daqui, da mesma forma, ele defende D4, o que é menos útil pelos motivos que eu acabei de falar, mas o mais importante é que ele suporta F4, que é a nossa maneira de desafiar o centro, ganhar espaço e desenvolver aquela nossa iniciativa na ala do rei, que é tão importante. Assim, é impossível ressaltar demais esse ponto. Se você jogar a siciliana fechada de brancas e não conseguir nada na ala do rei, vai ser só um jogo condenado para você, porque na melhor das hipóteses sai um empate aí de uma posição na qual você não tem como criar problemas, você não tem como atacar. Se você não tiver espaço e não tiver linhas para invadir a posição do oponente, você tá só segurando a sua. Assim, é difícil ver como esse tipo de jogo levaria a muitas chances. Se você não conseguir nada na ala do rei e as pretas conseguirem alguma coisa na ala da dama, então é bem provável que a posição fique bem chata e difícil de jogar. Então aqui as pretas, se dando conta do fato de que a ideia do branco é jogar F4, jogam F6 para defender o peão de E5 e tentar segurar um pouco as coisas. E agora os brancos jogam F4. A gente vai parar um pouco nesse ponto, acho que aqui já deu para ter uma ideia bem clara de quais são as ideias na abertura. Aqui a gente já está no 18º movimento, então já estamos entrando no meio jogo e depende mais de você ter ideias de meio jogo, que não é o foco desse vídeo. Se a gente for muito fundo aqui vai demorar demais. Se você quiser entender melhor essa posição, eu recomendo colocar essa posição no seu tabuleiro, experimentar ideias para as brancas e para as pretas e, o mais importante de tudo, ver partidas de bons jogadores que saíram dessa posição, ver partidas clássicas, partidas importantes ao longo da história na siciliana fechada. Aí você vê a partida do início ao final, vai te dar uma ideia melhor de quais são os planos no meu jogo. Os planos na abertura eu já traduzi até que razoavelmente bem pra você até agora. Então vamos lá, a gente viu o que acontece quando as brancas jogam G3 lá no início. Depois de cavalo para C6, G3, e a gente leva aquela sequência bem simétrica. Vamos ver a outra opção que vem lá de trás, quando
depois de cavalo para C6, as brancas jogam bispo para B5. E assim, entre esses dois, eu recomendo que se você quiser jogar a siciliana fechada para assim ter todas aquelas vantagens de evitar linhas nas quais as pretas podem estar extremamente bem preparadas na siciliana aberta, então que você jogue bispo para B5 quando chegar nessa posição. Me parece uma tentativa bem melhor de brancas e assim é mais coerente com a ideia, porque comumente a gente vai jogar a siciliana fechada nessa ideia de tirar o preto da preparação dele, de jogar uma coisa para a qual o jogador de siciliana não está preparado. E esse lance bispo para B5 traduz melhor essa ideia porque é um lance raro, é um lance difícil de se ver. É até possível que seu oponente conheça o fato de que cavalo para D4 é o melhor lance aqui, mas depois de você jogar bispo para C4, eu garanto que muita gente vai ficar perdida, porque ele pode até saber que cavalo D4 é o melhor, mas ele não vai saber a ideia, ele não vai saber para onde ir a partir daqui. E é aí que a gente consegue, talvez, atrair ele a cair numa armadilha, e eu vou te mostrar algumas dessas a partir dessa posição. Além do fato de que nessas linhas que a gente viu em G3, você acabou vendo que se as pretas jogam bem, jogam os melhores lances, elas ficam melhor, ou se elas jogam lances que não são tão favoráveis assim, você consegue uma posição igual, mas uma na qual você nem tem tanto espaço. Então, não é lá o tipo de posição mais atraente de se aprender a jogar para introduzir no seu repertório, na minha opinião. Mas vamos lá então, como eu falei, bispo para B5 ataca o cavalo de C6. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque tem uma coisa importante a citar, que é o fato de que a gente tá afim, sim, de tomar esse cavalo. A gente não liga pro fato de que a gente vai perder o par de bispos, porque ter esse cavalo vai ser mais útil. É por isso que as pretas movem o cavalo mais uma vez e retribuem o tempo no bispo. Elas jogam o cavalo para D4, retribuindo o tempo. Não que isso seja forçado, porque o preto pode jogar outra coisa aqui, mas se ele jogar qualquer outra coisa que não seja mover o cavalo para D4, a gente vai tomar e jogar F4. E é aí que vem a importância de você ter visto o meu vídeo no Ataque Grand Prix, clicado no card que eu mostrei mais cedo, porque entender as ideias que eu te explico naquele vídeo vai ser extremamente útil aqui. Digamos que as pretas joguem um lance tipo G6, por exemplo. Você vai tomar em C6, e depois de BC6 vai jogar F4. E você vai jogar isso aqui como se fosse um ataque Grand Prix. Todas as ideias que a gente viu naquele vídeo vão se aplicar. A gente vai jogar aquele mesmo setup, cavalo F3, D3, roque, dama E1, dama H4 e chegar naquelas posições nas quais as brancas têm uma iniciativa, tem um ataque muito legal na ala do rei e que se o preto tropeçar ele pode perder logo no início. Então, como a gente já viu tudo isso naquele vídeo, eu não vou me repetir aqui, eu vou me dedicar só a tratar o que acontece quando as pretas movem o cavalo, quando elas jogam o cavalo para D4. Se você estiver curioso sobre de que ataque é esse que eu tô falando e como a gente joga essa posição, clica no card ou no link que vai estar na descrição também e veja o meu vídeo no ataque Grand Prix, eu garanto que você não vai se arrepender, vai te trazer muitas vitórias. Então vamos voltar depois de bispo para B5 para ver o que acontece quando as pretas movem o cavalo, elas jogam o cavalo para D4. Aqui eu já dei spoiler, a gente vai mover o bispo, lógico, a gente não vai deixar ele tomar em B5 e ganhar o nosso par de bispos por nada, porque se a gente tomar em C6 é uma coisa, se ele tomar o nosso bispo em B5 e deslocar o nosso cavalo de C3 é outra coisa, então não dá no mesmo. É melhor a gente voltar ao bispo, por mais que pareça que isso desperdice um tempo, né, jogar o bispo para B5 e depois voltar. Só que a presença desse cavalo em B4 vai ser uma coisa da qual a gente vai conseguir tirar alguma vantagem mais pra frente que compensa por essa perda de tempo, digamos assim. Então é uma posição que não tá pior, por mais que pareça que esse é um jeito meio tonto de jogar, faz muito sentido sim. E eu vou te mostrar. Então aqui a gente vai ver dois lances para as peças pretas, os dois mais populares e os dois que são bem intuitivos, então faz bastante sentido a gente analisar. É o que você provavelmente vai ter no seu tabuleiro. O primeiro deles é G6. Isso aqui faz muito sentido porque, em primeiro lugar, tem aqueles casos dos quais eu já falei em outros vídeos de gente que só sabe jogar siciliano na dragão e joga G6 e bispo G7 contra tudo. E tem outros casos de que, até para pessoas que têm um repertório mais completo, é atraente essa ideia porque o cavalo está em D4. E aí G6, bispo G7 defende o cavalo de D4, dá mais suporte para essa peça. Mas a gente vai ver maneira de neutralizar isso aqui. Então se as pretas jogam G6, a gente vai jogar cavalo para F3 ou cavalo E2, você que sabe, não faz diferença porque não é recomendado o preto tomar em F3 e convidar dama toma F3 atacando F7, isso que ninguém em santa consciência vai fazer, e a nossa ideia é tomar o cavalo de D4 no próximo movimento. Então se a gente faz isso através de cavalo F3, tome D4 ou cavalo E2, tome D4, não faz diferença, vai dar na mesma coisa. Eu coloquei a linha aqui em cavalo para F3, mas tanto faz. Depois de cavalo para F3, bispo G7, a gente toma em D4, e depois de CD4 a gente não vai mover o cavalo de imediato, a gente vai jogar um intermezzo que é muito importante que você conheça, que é esse dama para F3. Não dá para tomar o cavalo de C3, tá levando mate em F7, então ele tem que lidar com o mate primeiro
e depois a gente vai lidar com o fato de que o nosso cavalo está no ar. Tem algumas maneiras diferentes de lidar com essa ameaça de mate. A gente vai ver aqui 3 lances: cavalo para F6, bloqueando a visão da dama F7, E6, bloqueando a visão do bispo a F7, e a gente vai ver cavalo para H6. Antes de eu mostrar o que acontece em cada uma dessas linhas, pensa você mesmo sobre o que você jogaria aqui. Qual que parece que é a melhor maneira de lidar com essa ameaça de mate? O que você faria? Se você já tiver decidido, agora eu vou te mostrar e eu vou te mostrar qual é a melhor. Vamos começar pelo pior de todos, que é E6 aqui. Esse é um lance... eu até dei spoiler, né? Porque ficou a anotação. Enfim, esse lance não é tão bom porque cria um quadrado muito fraco. Cria um quadrado fraco em D6. E assim, se você faz alguma ideia de dicas ou sugestões para quem joga a Siciliana Dragão, você sabe que combinar G6 e Bispo G7 com E6 não é uma boa ideia, porque cria muitos quadrados escuros fracos. Colocar todos esses peões em quadrados claros cria muitas fraquezas. Se o bispo ainda tivesse em F8, não seria um problema tão grande. De F8 ele defende D6. Mas misturar o fianqueto do bispo escuro com E6 não costuma ser uma boa ideia. E a gente vai explorar isso aqui. Por isso que E6 não é um lance tão bom. A gente vai jogar cavalo para B5, que salva a nossa peça e ameaça entrar em D6 com cheque. Um cheque que seria devastador. As pretas têm umas maneiras diferentes de lidar, mas independente do que elas façam, o branco tá um pouco melhor aqui. D6, inclusive, se o seu oponente jogar, você pode até começar a tirar vantagem do fato de que esse peão tá bem fraco. Jogar lances tipo dama para G3 ou dama para A3 atacando esse peão. São ótimas ideias aqui. O branco tem uma iniciativa e o branco tá melhor. Por isso o E6 não é um lance tão bom. Aquela outra opção, então, cavalo para F6, é assim, decente, mas cavalo para H6 era de fato o melhor lance. A gente vai ver em seguida. Eu digo assim, decente, porque leva a uma posição, simplifica para um final que é igual. Assim, um final no qual o imbalanceamento que existe na posição é perfeitamente compensado. Então, a maior parte das partidas, se você ficar jogando isso de abertura, vai levar a empate. Porque aqui o branco não vai mover o cavalo dele, ele vai jogar E5, contra-atacando seu cavalo de F6. Não dá pra mover o cavalo, você tá levando dama F7. Então você tem que tomar em C3 e aceitar essa troca. Depois de E por F6, bispo por F6... dá pra tomar em F6 direto, mas assim, é melhor tomar em D2 primeiro, né? Porque é um cheque. Então, C por D2, bispo D2, agora bispo toma de volta em F6. Roque longo, as pretas fazem um roque curto. Essa é a posição da qual eu tava falando. A gente simplifica para um final que é perfeitamente balanceado. Tem essa diferença de que os reis estão em alas opostas, mas é um final balanceado. Essa discrepância não significa vantagem nem para um lado nem para o outro, só significa que tem uma diferença na posição. Mas a avaliação aqui é que é completamente igual. Então vamos voltar e ver o último lance, que era o melhor de todos, que é lidar com o mate, a ameaça de mate, na verdade, né, jogando o cavalo para H6 nessa posição. E aí de H6 o cavalo defende F7. Isso porque esse é o lance que cria menos fraquezas e que não permite ao branco jogar E5 e forçar a simplificação da posição. Então, para recapitular, nessa posição aqui, para lidar com essa ameaça de mate, E6 não é bom porque enfraquece D6, permite cavalo B5 com essas ideias chatas. Cavalo F6 não é bom porque permite E5 e o branco força uma simplificação da posição que provavelmente não é o que você quer. Cavalo H6 é o melhor de todos porque não permite nenhuma fraqueza, não tem contraponto esse lance. Ele só defende o que ele tem que defender, cumpre a missão dele e força o branco a agora sim lidar com o ataque do cavalo em C3. Depois de cavalo H6 ele tem que voltar o cavalo para E2. E aqui tem um lance que é chave. Eu duvido que você jogaria isso se você não soubesse, mas se você jogar esse lance nessa posição, por mais contraintuitivo que seja, vai levar digamos assim, a melhor das possibilidades que você tem, que é esse lance F5. Assim, me chamo de louco, parece totalmente maluco jogar um lance que abre essa diagonal com o bispo em C4, mas criar esse contrajogo jogando E por F5 e cavalo F5 é a melhor opção que você tem. O computador vai dar aqui que essa posição é +1, é uma posição que eu ficaria meio desconfortável jogando de pretas pelo fato desse bispo ser tão forte e pelo fato do nosso rei não ter um lugar seguro muito óbvio, mas é o melhor que você pode esperar se você jogar G6 e o branco conhecer essa linha perfeitamente. É por isso que eu não recomendo esse lance G6 nessa posição aqui. Se você jogar isso e as brancas sabem essa ideia de trocar o cavalo e aí seguir com dama F3, todas as opções que você tem não são muito boas. Cavalo para H6 é a melhor de todas, mas mesmo assim levam a linha na qual você tem que jogar aquele F5 para segurar
e é uma posição meio difícil. É por isso que eu acho que E6 é um lance melhor nessa posição aqui, simplesmente fechando essa diagonal e aí mitigando um pouco a força desse bispo. E agora a gente vai ter cavalo de G para E2, só que, assim, você não quer tomar e o branco também não vai querer tomar porque atrai o peão para D4, que não tem como ser bom. Você só desenvolve cavalo para F6 roque, as pretas jogam D5, e essa é uma outra maneira de jogar que, por mais intuitiva que seja, e assim, em várias outras posições na siciliana, na qual o bispo do branco vai parar em C4, jogar E6 e D5 é uma das melhores maneiras de lidar com isso. Então é muito natural que as pretas apliquem a mesma ideia que elas já conhecem e joguem E6 D5, apostando que isso é uma boa maneira de lidar com o bispo C4. Mas nessa posição não funciona tão bem e eu vou te mostrar por quê. A gente joga aqui E por D5, E por D5, e aqui parece que o branco conseguiu o preto conseguiu tudo que ele queria, que é expulsar o bispo de C4 e ganhar espaço no centro. Mas aí vem a bomba, cavalo toma D5 nessa posição, sacrifício de peça. O cavalo tá no ar aqui, depois de as pretas tomarem, elas ganham uma peça, só que a gente tem essa sequência que é bem difícil de achar no tabuleiro, mas se você conhecer isso aqui de preparação, a posição é melhor para as brancas, que é cavalo toma D4, trocando as peças para abrir a diagonal para a dama, e depois de C toma D4, dama para H5. E aqui o branco tem uma peça a menos, ele sacrificou uma peça inteira por um peão, mas o ataque que a gente tem vai devolver esse material ou vai trazer compensação que vale mais ainda que uma peça. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A gente está atacando o cavalo de D5 duas vezes, então a gente está ameaçando recapturar o material e a gente está cravando o peão de F7, e F7 também é um alvo. Tem umas maneiras diferentes de tentar defender. A mais óbvia e a primeira que pode vir à mente é bispo E6. Só que isso cria um problema, porque o bispo tá no ar aqui, F7 está cravado ao rei, então o bispo tá no ar. Torre E1 crava a peça, além de atacar duas coisas. Ataca o bispo que tá indefeso e ataca mais uma vez esse cavalo porque crava o bispo. Então essa é uma situação na qual tem duas peças no ar, não tem o que as pretas fazerem, elas vão perder uma delas. Cavalo C7 é a melhor tentativa aqui. Parece defender o bispo, só que, de novo, F7 está cravado, então esse bispo está atacado duas vezes. Só tá defendido uma, então bispo toma E6, cavalo toma E6, torre toma E6, cheque, bispo para E7 e o branco tá melhor aqui. Ele recapturou o material que ele tinha sacrificado e o rei tá bem estourado. Então bispo E6 não é assim, não vai dar certo. Outras tentativas, nenhuma delas funciona, como eu falei, porque esse ataque é tão bom assim. Outra ideia que pode parecer tenaz é cavalo para E7, que move a peça e bloqueia essas ideias de torre E1 atacando o rei, ao sacrifício de um peão, porque o branco joga dama toma F7 e as pretas têm que mover o rei. Só que assim, agora a gente ganhou mais um peão, então a gente tem dois peões pela peça, o que já diminui o risco da situação. E o rei preto tá em D7 totalmente estourado, então a gente tem dois peões e compensação de ataque pela peça que a gente sacrificou. O branco tá melhor mais uma vez. Torre 1 aqui de novo, e eu encorajo você a estudar um pouco mais profundamente esse ataque. E qualquer linha, qualquer coisa que você tente para as pretas, o branco sai melhor. Não tem o que fazer. E a outra opção, que é bem criativa, é contra dama H5, jogar G5, o que tenta, com o suporte da dama, bloquear o ataque dela ao cavalo. Só que depois de D3 aqui atacando o peão de G5 não tem muito o que fazer. H6 está cravado a torre, então esse peão aqui vai ser um alvo muito grande. Uma outra última tentativa que as pretas poderiam executar aqui, que também não funciona, é depois de bispo para E6 e torre 1, agora jogar esse lance cavalo F4. Que tenta defender o bispo e atacar a dama. É curioso, mas perde para bispo para B5, cheque. Como as pretas não tem com o que bloquear, elas têm que mover o rei. Parece que tá tudo seguro aqui e o preto preserva a peça extra, mas aí vem esse ataque duplo. Dama para G5, cheque, ataca o cavalo. E F6, dama para F4, o branco recupera a peça que ele sacrificou e o rei preto tá estourado. O branco tá muito melhor. Não que isso seja forçado, as pretas não são obrigadas a jogar essas ideias de E6 seguido por D5, que não funcionam, mas é tão intuitivo que eu apostaria que isso vai acontecer no seu tabuleiro. Então eu acho que a esse ponto eu já falei demais, ficou provavelmente, como sempre, ficou mais longo do que eu planejava esse vídeo, mas eu espero que tenha sido útil para te dar uma ideia de como a gente joga essas posições de siciliana fechada, de brancas, de pretas, algumas linhas para você considerar. Como em todos os meus vídeos eu ressalto, isso aqui não tem ideia de ser uma aula profunda, uma aula realmente profunda de abertura levaria muito mais tempo do que eu tenho aqui no YouTube. Isso aqui é só para ser uma introdução às ideias, algumas linhas principais, como a posição é jogada de ambos os lados, e para que você tenha uma ideia de se isso se encaixa no seu repertório, se vale a pena estudar, se vale a pena se aprofundar,
para usar isso aqui como arma para você ou não. Então, como sempre, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dica, dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários, eu tô sempre lendo. E até o próximo vídeo.